Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, então, vamos falar alguns dos primeiros passos interessantes de serem utilizados quando se vai trabalhar com uma coleção de imagens. Então, vamos ver, por exemplo, como importar o contorno da área de interesse, como traçá-lo, a seleção de uma coleção de imagens. Nesse caso, hoje vamos utilizar como exemplo o Landsat. Então, alguns passos que devem ser interessantes, algumas filtragens de data. Também vamos verificar como fazer para desenhar um contorno da área, como utilizar já o contorno importado e traçá-lo no mapa. Também a questão da visualização da imagem, uma composição colorida. Então, nesse caso, como exemplo, vai ser de cor verdadeira. Então, dentre outros passos iniciais que são interessantes antes de se trabalhar com a nossa coleção de imagens, de fazer outros processos. Então, inicialmente, como importar um contorno, então, da nossa área de interesse? Existem algumas formas. Um deles é importar um arquivo já no computador, em Shapefile, ou também podemos traçar um polígono na nossa área de interesse, aproximando aqui no mapa, identificando a área e traçando o polígono, qual será salvo aqui no nosso script. Bom, vamos mostrar aqui apenas um exemplo de como pode ser feito. Aqui, utilizando essa função de desenhar uma forma, pode ser retangular ou uma forma do jeito com que a gente deseja. Para isso, essa função torna-se interessante quando não temos nenhuma outro polígono já pronto, como em Shapefile, feito em outro software. Vamos pegar aqui, por exemplo, a região próxima aqui de Campinas. Podemos pegar, vamos ver aqui, alguma propriedade agrícola, tem a opção de satélite, que é muito melhor para visualização de uma das áreas, por exemplo, essa. Para traçar, então, percebam que quando eu cliquei aqui, já foi criado uma geometria, nesse caso, um objeto denominado de geometria, que será podemos utilizar aqui, aproximar e traçar aqui. Então, temos um talhão traçado, simplesmente clicando em todos os pontos até clicar no último, ou no primeiro ponto que foi clicado, clicar novamente. Como última opção, ele cria a nossa geometria, o nosso polígono, que logo ele é inserido nessa posição superior. Podemos renomeá-lo aqui, ou manter esse mesmo nome, o qual será utilizado nas próximas funções aqui utilizadas. Então, podemos inserir talhão, por exemplo. Talhão, eu geralmente não utilizo tio nem outro tipo de caractere especial, utilizo apenas as letras. Ou podemos importar já de algum arquivo já que está no computador, como arquivo em Shapefile, que será agora o nosso exemplo. Para isso, então, a gente vem em Access, então clicamos em New, tem várias opções de formatos, GeoTIFF, podemos aqui também em Shapefile, que é o caso de hoje, ou em CSV. Vamos então clicar em Shapefile. Percebam que abre uma nova janela. Aqui, então, iremos selecionar e procurar onde estão esses arquivos. Então, um conjunto de arquivos. Percebam também que tem algumas extensões que são aceitas aqui, não são todas as extensões do conjunto de arquivos que formam o nosso Shapefile. Então, a gente clica em Select, ele vai nos abrir uma janela de busca. Então, aqui está um exemplo, esse limite. Então, percebam que temos aqui algumas opções, as quais todas essas devem ser importadas, que temos aqui presente, todas essas extensões, exceto
em QPJ, o qual não é suportado aqui. Se clicarmos, por exemplo, nele, percebam que deu um aviso de erro. Então, a gente novamente seleciona todos os demais, os quais percebam aqui que a extensão deles é aceita, apenas o QPJ não, do nosso conjunto de arquivos que formará nosso contorno da nossa área. Então, clicamos em abrir, todos aqui foram aceitos, tudo ok. Aqui escolhemos em qual diretório e o nome podemos manter o mesmo. Restante tudo ok. E clicamos em Upload. Percebam que aqui a aba Task ficou em laranja, então quer dizer que tem algo de novo aqui que ainda não vimos e está sendo carregado nosso contorno Shapefile. Após seu carregamento, ele irá aparecer aqui após uma atualização feita nesse botão. Ao finalizado o carregamento, percebam que temos um Vzinho aqui. Podemos clicar aqui e atualizar. Perceba que atualiza e o nosso limite apareceu. Então, para inseri-lo ao nosso script, como esse está nesse caso aqui, a gente pode utilizar essa seta ou clicar nele. Então, vamos utilizar aqui a seta, percebam que ele aparece logo aqui e aonde ele está, em que diretório ele se encontra, com o nome de table. Esse é um arquivo tabela. E o nosso caso anterior aqui, a gente criou um arquivo polígono, porém ambos podem ser utilizados. Aqui vamos renomear para área. E ok. Então, feita essa primeira etapa, agora aqui podemos desmarcar para que ele não apareça. Podemos excluí-lo aqui. Não yes, excluir o talhão e manter apenas a área. Vamos carregar, então, a nossa coleção de imagens. Hoje, então, vamos trabalhar com o Landsat 8. Aqui a gente pode procurar, já tem aqui até o nome do Landsat 8, para a nossa pesquisa. E dentre eles a gente pode escolher dentro do catálogo de imagens aqui. Nesse caso, vamos então clicar em mais opções. Hoje, para o nosso exemplo, a gente pode utilizar, então, por exemplo, esse. Ele tem algumas informações sobre ele, informações sobre suas bandas. Por exemplo, aqui, informações o nome da banda B2 é do azul, B3 do verde, B4 do vermelho, assim por diante, infravermelho. E dentro da descrição, percebam que esse, por exemplo, tem um tipo de correção atmosférica já. E percebam que aqui, como ela é importada lá no script, aqui já tem do pronto qual o comando que deve ser utilizado. Esse comando, Image Collection, e aqui o ID dessa coleção. Podemos copiar aqui, selecionar e copiar. Copiado, ou até podemos importar, também é outra opção. Ao ser copiado, a gente fecha aqui e cola aqui, dando Ctrl V. Temos a função para importar ou carregar as imagens do Landsat. Porém, aqui existem todas as imagens possíveis. Então, a gente precisa aplicar alguns filtros para que por exemplo, fixar o início e fim da coleção, das datas, né? Data de início, data de fim. Podemos também utilizar, fazer outro tipo de filtro no caso das nuvens, e filtrar a localização, utilizar apenas a imagem de onde a nossa área de estudo está localizada. Então, nesse primeiro aqui, filtragem, eu já tenho o comando pronto, a gente pode utilizar. Esse seria o comando. O sistema aqui vai reconhecer que a gente quer apenas a imagem do Landsat aqui, em que a nossa área está localizada. Outro tipo de filtro que podemos utilizar é o filtro, então, de datas.
Aqui já tem um exemplo. Podemos utilizar aqui, vamos começar, 1º de janeiro de 2019, a 1º de abril, nesse período aqui de alguns meses, de 13 meses. Outro filtro, então, que vamos utilizar aqui é o filtro de nuvens, no qual somente as imagens com um limite de porcentagem de nuvens continuará na nossa coleção de imagens. Então, esse seria o comando, o filtro de metadata. O metadado seria o cloud cover, que é específico para o Landsat. Então, o que abaixo do que abaixo de 5%. Então, utiliza essa função dentro do filtro metadata para verificar quais as possíveis funções dentro dessa outra função. Podemos utilizar o cursor em cima aqui da função, segurar o Ctrl e espaço. Vai aparecer todas as opções dentro do filtro metadata. E uma delas aqui, percebam, menor que, maior que, nesse caso, menor que, e aqui seria o 5, que seria o 5%. Então, menor que 5% de nuvens em toda a nossa imagem, certo? Então, dessa forma, a gente pode filtrar apenas as imagens com poucas nuvens. Aqui pode ser aumentado dependendo da nossa especificidade. Vamos manter aqui 10%, a título de exemplo. E, por fim, vamos então aqui recortar a imagem, essa nossa coleção de imagens, fazer um recorte em cada uma das imagens dessa coleção, utilizando a nossa área como base. Depois, nas próximas funções, a gente vai identificar onde está essa nossa área. Então, essa seria a nossa função, a qual, para cada imagem, aplicará a função. Essa função, ela retorna, então, para cada imagem, um recorte com base na nossa área de interesse, nossa área de estudo, nossa área em que vamos aplicar processamento de imagem e tudo mais. Percebem que foi inserido um ponto e vírgula também aqui no final. Esse ponto e vírgula, então, finaliza o nosso... Se a gente removê-lo, por exemplo, aparecerá um uniforme aqui. Ou se aplicar, por exemplo, ponto e vírgula aqui, ele vai reconhecer que como está alinhado, essa função aqui faz parte do o comando em si. Então, ele reconhece, indica que está faltando o ponto e vírgula aqui. E são algumas informações importantes que vocês podem se basear quando o script tiver com algum erro, uma vírgula faltando, por exemplo, também vai indicar erro. Aqui, então, a função para o recorte e vamos rodar aqui, a partir desse botão, dando um Ctrl Enter. Rodamos. Percebo que não acontece nada, apenas mudou, ele sempre atualiza a função de mapa ao invés de satélite. Percebo que não aconteceu nada, porém ele já identificou, já está... A gente não consegue visualizar nenhum resultado da nossa imagem, porque faltam ainda algumas funções aqui para que ela possa ser visualizada no nosso mapa, e também aqui, por exemplo, aqui esse comando para visualizar as propriedades dessa coleção de imagens, que é simples. Aqui seria apenas printar, vamos dizer assim, a nossa coleção. Antes disso, vamos dar um nome a essa coleção, indicar ela como variável. Esse comando, damos um nome, por exemplo,
plano 78, L8, no qual, pronto, aqui então, após rodar novamente, essa nossa coleção de imagens terá o nome de L8. E aqui, então, podemos sim inserir L8. Printar, o qual vai aparecer aqui as propriedades. Percebe que toda vez que a gente clicar nesse botão, ele vai rodar todo o script novamente. Então, vamos clicar aqui. Percebe que dá um indicativo, faltando ponto e vírgula, mas em alguns casos ele roda mesmo assim sem ponto e vírgula. Nesses casos aqui não, mas aqui sim. Então, temos aqui no console, temos a nossa coleção de imagens, algumas propriedades e informações sobre elas. Percebe que aqui, dessa coleção, dentre essas datas, que apresenta apenas 10% de nuvens, temos apenas 4 imagens. Nesse features, apenas 4 das imagens dentro desses 3 meses. Podemos aumentar um pouco mais aqui, dar para abril para ter um pouco mais de imagens. Maio, pegar todo abril e rodar novamente, mas isso vai depender se vocês querem pegar, por exemplo, o ciclo da soja, um período específico, aqui vocês têm a opção de ficar alterando. Percebe que agora são 6 elementos, aumentei um mês, 2 imagens a mais estão disponíveis. Então aqui, algumas informações sobre ela, por exemplo, o seu ID, a versão, quantas bandas tem, quais são as bandas dessa imagem. Pois bem, então vamos agora dando sequência. Outra função importante, interessante, é uma função para centralizar a nossa tela na região em que essa área, está alocada. Então, ela vai centralizar com base em um objeto, a nossa tela. O objeto é a área. E aqui é o zoom. Então, perceba, se a gente der comando, ele vai procurar onde está a nossa área, aumentando aqui o zoom, por exemplo, para 19, ele vai aproximar mais, bem mais, e se dermos um zoom menor, valor menor, ele vai afastar um pouco da região. Vamos manter 14, que é um valor interessante para esse exemplo. Tamanho da nossa área. Então, mas ainda a gente não consegue ver nada aqui, né? Então, a gente pode traçar o contorno dessa área aqui, dessa área que a gente importou.